Banco Central e afins. Turma, a Receita Federal informou que deve acabar com a isenção de imposto para encomendas internacionais até $50, pauta que o nosso Pablo Marçal trouxe por aqui. A ação vai impactar diretamente empresas como, por exemplo, a Shein, AliExpress e Shopee. A intenção é combater a sonegação no comércio eletrônico e faz parte também do pacote de medidas do ministro Fernando Haddad para aumentar a arrecadação. O órgão disse que dessa forma a mercadoria já poderá chegar no Brasil liberada, seguindo diretamente para o consumidor. Fernando Haddad já havia projetado no início do mês arrecadar até R$8 bilhões com a tributação dessas plataformas internacionais de varejo. Para ele, elas driblam as regras do fisco. A medida é parte também do plano do governo para atingir os objetivos estabelecidos para essa nova regra fiscal. Meu querido Mano Ferreira, então a galera que compra na Shopee, como é que ficou? Pagando a conta. É muito triste quando o governo não consegue fazer o trabalho para o qual foi designado, nesse caso, arrumar as contas públicas, o que deveria acontecer do ponto de vista da arrecadação, com um debate sério sobre a reforma tributária, que é uma pauta fundamental para o Brasil, e não com esse tipo de puxadinho, e o puxadinho da pior qualidade nesse caso, que é uma taxa sobre a importação, que afasta o Brasil do mundo. O Brasil já é um país muito fechado, isolado do ponto de vista comercial em relação às chamadas cadeias globais de valor. E isso é muito ruim, porque não existe caso no mundo de país que tenha se desenvolvido se mantendo com a economia isolada do mundo. A globalização é fundamental. Então, se a gente quer prosperidade, se a gente quer o país voltando a crescer, a gente precisa integrar a economia brasileira ao mundo. E isso passa por permitir que os consumidores brasileiros tenham acesso a produtos mais baratos, de melhor qualidade, de mais diversidade, que vêm de fora. Esse tipo de protecionismo só interessa a poucos empresários do setor têxtil, que é curioso isso, porque Lula se coloca muitas vezes como representante do trabalhador. Nesse caso, ele está taxando o trabalhador, que é quem compra produtos na Shein, para beneficiar poucos empresários do setor têxtil que fazem produção interna. Ô Pablo, me fala os agravantes aí dessa história. O agravante é o seguinte, e foi uma promessa de campanha que ia taxar rico. Cuidado aí com o copo. Eu não conheço rico que compra nesse site aí. Nenhum rico compra nisso. Isso aí é um monte de penduricalho, isso tem movimentado a economia do país. Né? A nossa relação com a China está assustadora, é nosso principal comprador hoje na balança. E a gente tem uma abertura porque tem velocidade, tem inovação. A indústria brasileira hoje, eu não vejo ninguém nesse governo, nem conversa nenhuma de ninguém desse povo para fazer a nossa indústria ficar mais potente. Não vejo ninguém falar isso. Se a discussão fosse, vamos isentar as indústrias para trazer tecnologia para cá, para investir e fazer o brasileiro produzir o que a gente está comprando de lá, não é. Então não vai fazer. Mas isso nunca deu certo. O que dá certo é competição. Ok, só que é o seguinte, não está fazendo. A gente não tem uma marca de carro, a gente é o terceiro maior país no mundo. A gente tem um subsídio da indústria automobilística há séculos, há décadas. Cadê a marca de carro? Mas isso não funciona. Não funciona. Isso não funciona. A questão é a seguinte, não funciona por quê? É que tem um conceito errado que o governo atual leva adiante, que é o seguinte: você promover proteção vai proteger de fato a indústria. E não vai. Vai prejudicar a indústria. De vocês, por que a gente não tem uma única marca de carro brasileira? Com competição, aí sim a indústria atual a indústria brasileira vai ser protegida uma vez que ela consegue competir a nível internacional. Quando você está num sistema de proteção, você perde condições de competição com o resto do mundo. Eu quero saber por que a gente não tem uma única marca de carro. O carro não precisa ter uma marca de carro. Por que a gente tem que ficar comprando? Nova Zelândia tinha uma indústria automotiva altamente subsidiada como é no Brasil hoje. Na década de 90 acabaram com os subsídios, a indústria acabaram com as taxas de importação de carros. A população passou a pagar carros muito mais baratos e muito melhores e essa indústria morreu. Mas no lugar dela surgiram outras. A questão é, onde o Brasil é competitivo? Não necessariamente vai ser tendo uma marca própria de carro. Até porque hoje, carro se monta num lugar, mas as peças vêm de vários lugares do mundo. Então, a gente paga o carro mais caro do mundo, não beneficia o brasileiro. Mas a discussão é outra. Ele pode entrar nisso. A gente paga o carro mais caro do mundo porque subsidia a indústria. Mas o ponto é o seguinte, meu querido Léo Quem vai pagar é o pobre.
só pensam em arrecadar mais. Sim. E não diminui E a aí, despesa. como é que diminui imposto no país? Não, tá E totalmente aquela receita pronta de que é um governo que vai olhar para os mais pobres? Como é que se olha para os Isso é uma mais mentira. pobres? Cadê a picanha, Só né? Isso é aumentando a mentira. arrecadação. Estamos 100 dias sem comendo. picanha. Mas vamos lá. Me explica, o Léo Não, Grandini. o preço da. Não sei se vocês fazem mercado, mas o preço da carne de fato abaixou. Mas aí é outra história. 1%. É outra. Aí é Que outra. não dá diferença nenhuma. Inclusive, ontem eu fui aqui na Mas o Dirce. arroz e feijão aumentou. Você consegue assumir para as Dirce, a pessoas? Dirce. Ontem eu fui. Ô, Dirce, beijão. Fui aqui na Dirce, todos os garçons, funcionários. Não, fala lá no Mord que de fato. Você tá se achando, hein, Léo Grandini? Realmente abaixou. Não, Você já tá divulgando a Dirce Realmente, aqui. Léo, você Olha lá. tem coragem de Ele já olhar tá na câmera. divulgando a Eu vou na Dirce Dirce, aqui nem pra ir lá comer de Quem graça. tô dizendo isso não sou eu, é o garçom. Eu posso. É só a gente descer lá e a gente pergunta. Olha aqui, amigo, você tem coragem de olhar para a câmera e falar assim que o presidente Bolsonaro foi o único presidente que baixou de fato imposto num governo inteiro de 4 Mas anos? no que você está falando? Baixar imposto. Depende do setor, depende do setor. Fala aí o que o Lula baixa de O imposto. preço agora reduziu da carne, aumentou Reduziu por quê? esporadicamente. Foi imposto? Mas e o arroz e Não, mas feijão reduziu. aumentou. Arroz e feijão Mas isso aí não é do aumentou. governo. E aí? Mas reduziu. Mas agora tá Baixar- mandando o povo comer abóbora. Baixar imposto sem reduzir gasto só aumenta a inflação. O Brasil tá voltando a ser Quer verde e desviar o amarelo. assunto. Lula vamos é lá. agro, Sobre Lula a é pop. tributação. Não, Lula é mas tudo. assim, 30 segundos, só para Rapidamente. entender o seguinte, como é que para de arrecadar tanto assim? Primeira coisa, a reforma tributária, ela é o ponto principal. Se o governo Lula conseguir aprovar a reforma tributária, vai ser o grande feito do governo, e eu acho que é nisso que eles têm que insistir. Porque o Brasil tem uma carga tributária que pesa sobre o mais pobre e sobre a classe Você acha que eles média. vão querer reduzir carga tributária? E sobre a classe média, tô dizendo Lógico que eu acho. não, Tô eles dizendo não que param devem- de aumentar a tô dizendo que despesa, eles como é que vai devem reduzir? fazer. O Brasil, ele tem um imposto que é regressivo, portanto é sobre o consumo e não sobre a renda, como é no resto do mundo, inclusive no mundo desenvolvido. O Brasil, ao contrário, não, porque taxa super rico. Sabia que o imposto peraí. sobre herança na França é 40%, nos Estados Unidos é 50%, que só o Brasil e a Estônia, que é um país báltico minúsculo, não taxa dividendo de bolsa de Meu valores. querido Quer Léo dizer, a Grandini, gente precisa fazer já toda que uma você- reforma e uma estrutura para poder, de fato, Já que beneficiar o mais você pobre. citou